agradecer. E aqui eu tenho a honra de receber em nossos estúdios o Raul Ferraz Filho, como eu apresentei para vocês no início do programa. Ele é advogado e é professor universitário e tem lançamento de livro aí. Oba! Eu só queria ter prazo, viu, Raul, para dar vencimento às tantas leituras que estão me aguardando, porque com a velocidade de tudo hoje, a gente está condensando as informações em apenas uma página, um clique, e não estamos conseguindo dar vencimento aos nossos às nossas tão desejadas leituras. Só um minutinho aí, o Jean já voltou, está na linha, não está não? Ainda não. Tudo bom com você, Raul? É um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Tudo FM. Tudo bem, Olga, o prazer é todo meu. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de divulgação pela Tudo FM e a você e a todos os ouvintes da emissora. Pois muito bem, me conte aí, de advogado e professor universitário, você entra nesse cenário também de escritor, não é? E me conta agora dessa Erundina, biografia de uma Padilha. O que a gente vai encontrar aí dentro desse conteúdo? Olga, o conteúdo desse livro é um livro muito interessante, cercado de um pouco de mistério, né? Um livro que causa uma certa curiosidade no leitor para conhecer um pouco do candomblé. Porque o candomblé, apesar de ser uma religião bastante presente em todo o Brasil, pouco se escreve sobre o candomblé. Tradicionalmente, as informações sobre o candomblé, elas são orais, né? Dentro das roças de candomblé e tudo mais, um pouco fechado. E impressionante como essas referências, né, para nós, povo brasileiro que não sabemos, tem muita coisa da nossa cultura, não só voltada, obviamente, pelo candomblé, mas de referências do candomblé em outras culturas que vieram do candomblé e a gente sequer sabe, né? Exatamente, não conhece, não sabe. O livro Erundina é um livro que trata um pouco disso, mas o foco do livro é exatamente a história de Erundina. Do ponto de vista espiritual, né? Ela é uma entidade que viveu na Terra, que teve uma vida passada, que morreu, que desencarnou e que depois se viu um tanto perdida enquanto espírito e ela teve que buscar um caminho de evolução e esse caminho que ela buscou de evolução espiritual foi exatamente o candomblé. Então ela veio de uma vida passada de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor. E ela não soube muito aproveitar essa última encarnação que ela teve. Sim. E como entidade no candomblé, ela teve que resgatar tudo isso. Esse conhecimento, ela teve que construir um caminho para chegar a ser uma entidade reconhecida dentro de uma roça de candomblé, com os filhos de santo do Babalorixá, ao qual ela trabalha com ele, incorpora, né? E, enfim, ela teve que traçar esse caminho para conseguir evoluir espiritualmente. Então esse livro é muito importante porque ele mostra essa trajetória, ele, vamos dizer assim, desmistifica uma série de coisas que as pessoas pensam a respeito de uma Padilha, porque aquela história de que Padilha é algo do mal, é algo que só faz o mal. Existe essa ideia equivocada de certa parte da população, né? E você sabe que existe hoje em dia muita intolerância religiosa, isso está em moda, tá? E o livro tem um capítulo final onde eu trato exatamente disso e falo disso, porque o candomblé é uma religião que respeita todas as religiões. Você não vê um candomblecista criticar nenhuma outra. Então isso é uma coisa muito boa. Um respeito. Um respeito, é uma coisa que vigora no candomblé. E você, sendo baiana e conhecendo mais a tradição do candomblé do que até em outros estados, você percebe que é uma religião de muito respeito ao próximo. Então, eu trato disso também num dos capítulos do livro, já fugindo um pouco da biografia, para esclarecer o leitor a respeito desse assunto. Tá? Então, a história, o foco do livro é exatamente isso, mostrar que não é só através de outras religiões que se
progride espiritualmente. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a forma de enxergar a vida e de evoluir espiritualmente. E o propósito de todos nós é esse. Claro. É progredir, evoluir espiritualmente. E o candomblé também oportuniza isso. É verdade. Então, o grande mote do livro é exatamente esse. Então, só para a gente entender, inclusive eu, viu, que entendo pouco do candomblé. Essa religião é muito mais difundida aqui, por aqui, do que de onde eu vim, né? Originalmente eu sou de outro estado, eu sou do estado de Minas, e eu tive uma curiosidade muito grande logo que cheguei aqui. Sei muito pouco, mas já fui em alguns terreiros também, já para tentar entender um pouco do candomblé, Sim. que eu acho uma referência importantíssima para o povo brasileiro de um modo geral, e por influência de uma jornalista muito querida, que é a Cristiane França, a quem eu mando um abraço agora. E fiquei impressionada. Eu acho que toda a energia boa, ela deve ser compartilhada entre as religiões, não é? Exatamente. Então. E o candomblé, ele tem... o berço do candomblé no Brasil é a Bahia, né? Pois justamente porque o candomblé veio da África e a Bahia é um dos estados que mais recebeu negros, escravos, né? Então trouxeram essa cultura maravilhosa, essa religião, e que depois houve o sincretismo com a Igreja Católica, enfim. O livro mostra bem tudo isso, tá? E eu acho que é uma oportunidade do leitor conhecer um pouco da cultura do candomblé, que faz parte da cultura brasileira e especialmente da cultura baiana. Uhum. Agora vamos falar de esse Ilê-Axé Tocolê. Ilê-Axé Tocolê é o nome da roça de candomblé, ao qual Erundina, né, que é a personagem principal da biografia, sim, e o babalorixá Fernando de Iemanjá pertence. Então essa foi uma casa de candomblé fundada por ele. Em Lauro de Freitas. Em Lauro de Freitas, tá? Areia Branca, Lauro de Freitas. Então é uma casa de candomblé que existe aqui em Lauro de Freitas, na região metropolitana, e que foi fundada por esse babalorixá, Fernando de Iemanjá, e que com quem Erundina trabalha, né? É a padilha dele que trabalha com ele, e quem, como o livro mostra, se esforçou muito para construir essa casa e para ajudar esses filhos de santo que frequentam a casa, enfim, através do caminho do candomblé. Uhum. Essa roça que você se refere é a casa? Porque no candomblé se diz roça, né? Enquanto outras religiões diz igreja, centro espírita, a denominação do candomblé é roça. É o local onde se realizam os cultos de candomblé. Bom, Ilê-Axé Tocolê, na tradução livre do idioma iorubá para o português, significa casa de forças das águas. Por quê? Então Iemanjá está aí, uma alusão a Iemanjá. A Iemanjá, porque Iemanjá é o orixá do babalorixá da casa. Ela que é, vamos dizer assim, a dona, a protetora maior, o orixá da casa. Então é por isso a referência, a alusão à casa de força das águas. Porque vem de Iemanjá, que é o orixá que comanda a casa. Ai, gente, é muito legal. A gente tem que aprofundar mesmo nessa leitura para entender como é que significa. Inclusive essa roça, essa casa, né? Dizendo nas duas versões, ela formou já centenas de filhos de santos, né? Centenas de filhos de santos espalhados por todo o Brasil, inclusive fora do Brasil também, né? Então foi uma roça que nesses 25 anos cresceu muito. E, vamos dizer assim, propalou o candomblé para outros estados do Brasil, para outros países, tá? Sob a orientação do babalorixá Fernando de Iemanjá e de Erundina. Pois é, arquivos como esse que você reúne aqui em Erundina, a biografia de uma padilha, é muito interessante para a gente não deixar morrer essas tradições, né, das raízes do candomblé, e para que as pessoas tenham um conhecimento mais embasado, já que nós temos ainda muito preconceito, como você falou, preconceito e, consequentemente, intolerância a diversas religiões. De natureza, de origem africana. Africana, exato. E o que é interessante também, Olga, é que essa biografia ela foi escrita, tá? Eu tenho outro livro publicado, outros livros
que inclusive um romance espírita, mas essa biografia ela foi contada pela própria Erundina. Erundina sentou, incorporada no Babalorixá, e contou a história dela. Eu apenas fiz a interpretação para uma linguagem literária e coloquei num livro. Então tudo que está aí é fruto do que foi falado, é fruto de uma vivência, é fruto de uma experiência vivida por eles e pelos filhos de santo da casa. Então isso aí não é algo que foi fruto de uma invenção, ou de um conto, ou de uma história que eu criei. Não. O que tem nesse livro é exatamente aquilo que aconteceu na vida dela enquanto entidade espiritual e na vida dele enquanto Babalorixá. E as histórias que são contadas aí são baseadas na fala dela, na fala dele e na pesquisa que eu fiz dentro da roça. Você demorou muito tempo para reunir esse material, Fernando? Aproximadamente 1 ano, mais ou menos 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E de onde veio esse gosto seu, né? Você é advogado, é professor universitário, você ensina algo relacionado ou não? Não, minha área é outra, é do direito. Mesmo, né? Na verdade, eu já conhecia a roça, né? Participava da roça Ileia Chetocolê. E um dia, conversando com Erundina sobre um outro livro meu, ela manifestou, ela disse, quando é que eu tenho tantos filhos de santo que são doutores, que são professores, e que ninguém sabe. E eu gostaria de contar a minha história. Quem é que vai escrever um livro para mim? Eu espero que alguém escreva. Eu disse, eu posso escrever este livro. A pessoa está aqui, o autor está aqui. Comecei a escrever. Eu comecei a conversar com ela, fui fazendo minhas anotações, e aí foi surgindo o livro, capítulo a capítulo, e sempre lendo para ela, conversando, e enfim, saiu esse livro. Maravilha. Saiu essa história. Olha, está um livro muito bonito, uma leitura agradável, né? Não é um livro assim... uma leitura agradável e uma leitura dinâmica. Você consegue ler, compreender com facilidade. Foi escrito numa linguagem bem simples, mas bastante direta, bem informativa. Bom, estou lembrando aqui de um amigo muito querido que quando eu o conheci numa mesa de amigos, né, no almoço... Eu disse para ele assim, olha, eu não sabia que você era um pai de santo, eu só sabia que durante todo o momento em que eu sentei do seu lado a energia foi muito boa. Então, lembrando desse momento, eu queria já mandar um grande abraço para Pai João, que é um pai de santo muito querido, que depois acabou virando meu amigo. Um beijo, Pai João. Bom, vamos dar o detalhe aqui, né, as referências do conteúdo nós já demos, que eu sugiro que vocês acompanhem, né, é muito legal que a gente possa ter um material tão bem pesquisado e condensado nesse livro como Erundina, mas vai ter um lançamento e vamos passar as datas, horários, tudo para o pessoal. Lançamento do livro será amanhã às 19 horas na Praça Teresa Batista, no Pelourinho, e teremos show com o grupo Movimento, Aloysio Menezes e Reinaldo, ex-Terra Samba, a partir das 19 horas, tá? E aí a festa deve terminar lá pelas 11 horas, meia-noite. Então vai ser o lançamento do livro e o show. Ah, sim. E a gente encontra esse livro em alguma livraria em específico? Então, o livro vai entrar no site de vendas e em algumas livrarias depois do lançamento. Depois do lançamento, tá. Então a editora só vai disponibilizar após o lançamento. Nesse final de semana será vendido somente no local, tá? E depois tem um site www.raulferraz.com.br, onde o leitor vai poder encontrar os locais de venda a partir da semana que vem. Então pronto, raulferraz.com.br para vocês saberem mais. O nome do livro é Erundina, biografia de uma Padilha. Fica a sugestão para vocês. Amanhã às 19 horas na Praça Teresa Batista, no Pelourinho, com showzinho e tudo mais. Pode comprar o livro, pode aproveitar o show, conhecer o autor, discutir um pouco sobre o assunto, obviamente, e saber, né, posteriormente onde é que será vendido. raulferraz.com.br. Isso, e já tem disponível no site o primeiro capítulo do livro. Eu então a gente já pode fazer uma prévia. Que é justamente o leitor começar e depois falar, e agora, José? E ver exatamente do que se trata. Ok. Olha, agradeço muito, viu, Raul? E parabenizo também por sua iniciativa, por ter atendido a solicitação de Erundina e ter colocado todo esse material rico aqui de pesquisa no livro. E, se possível, estarei lá. Caso contrário, já vou começar a ler através do seu portal o primeiro capítulo, depois eu vou ver como é que eu faço com o resto. Já
é o meu? É, então, esse é o presente. O meu tá aqui, viu, gente? Olha, e eu me comprometo também, caso vocês esqueçam aí, porventura, o portal, pode ligar aqui para nossa produção que a gente diz para vocês qual livraria está sendo vendido esse exemplar do Erundina. Muitíssimo obrigada, Raul. Eu que agradeço Sucesso imensamente, livro. Olga, a oportunidade de estar aqui.